E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse papo de hoje, ou ele vai ser uma lição de moral que você não precisa escutar e que não vai te agregar muito, ou vai ser uma lição de moral que você receberia de um pai ou de um irmão mais velho, e que pode fazer muito bem para sua vida. Do fundo do coração, acho que o que eu quero é que você ache isso óbvio e que isso não te agrega em nada porque é coisa que você já sabe e já segue. Mas se você nunca parou para refletir sobre isso, então eu vou te convidar a fazer uma reflexão. No final, eu não quero que você deixe de ser quem você é, eu só quero que você reflita se você não quer colocar um horizonte para saber que tipo de pessoa você quer se tornar. É uma visão, eu admito, um pouco preconceituosa, e o mero fato de eu abordar esse assunto me torna um pouco pedante e me torna um pouco arrogante, como se eu tivesse uma visão em que eu me coloco como superior a alguém. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, eu invejo muito quem consegue passar por essa vida sem ter se chamado para a existência, para a consciência, porque é uma coisa muito assustadora. Ela é muito aprisionante e desesperadora e desesperançosa. Meu Deus do céu, como eu tô este ano hoje. Vamos lá. É, Gente, existem três tipos de pessoas. Isso é reducionista e pobre? Sim, foda-se. Tenta pegar essa ideia, muito provavelmente você já escutou isso em algum lugar. E essa vai ser a minha versão dessa coisa que você escutou em algum lugar. Existem três tipos de pessoas. Elas estão divididas por assuntos de seus papos. E essas pessoas dificilmente elas se misturam por muito tempo. Dificilmente elas criam amizades profundas. E mesmo que elas criem amizades profundas, não vai ser do tipo de amizade que as pessoas ficam o tempo inteiro juntas. Simplesmente porque não dá. Existem pessoas que falam sobre ideias. Existem pessoas que falam sobre coisas, porque elas têm dificuldade de falar e de se manterem interessadas e entretidas por muito tempo sobre ideias. E existem pessoas que falam sobre pessoas, porque elas não conseguem conversar sobre ideias e nem muito bem sobre coisas. Tá perdido? Vamos continuar. Fala sobre pessoas quem não entende sobre coisas e ideias. Porque isso não é falta de estudo acadêmico não, tá, gente? Porque tem muita gente que nunca vai pra escola e que tem ideias incríveis e é um filósofo nato, não que filósofo seja superior a alguém, pelo amor de Deus. Mas existem pessoas que mesmo sem jamais ter ido pra escola, se tornam pensadores incríveis e cada 5 minutos de conversa no boteco com a pessoa é um chamado para reflexão, para existência. E você sai fascinado com o universo da pessoa. É como se ao conversar com ela você tivesse a oportunidade única de visitar um universo super interessante, completamente diferente do seu e muito mais rico em muitos aspectos. E às vezes a pessoa ela não gosta de ficar pensando sobre ideias, sobre vida, mas ela é fascinada por coisas que são as pessoas apaixonadas por carros, são as pessoas apaixonadas por hardware, são as pessoas apaixonadas por qualquer coisa. Culinária é ideia ou é coisa? A não ser que você faça um estudo muito aprofundado do impacto da comida na vida das pessoas. Falar sobre culinária é muito falar sobre coisas, então você pensa receitas diferentes, você reinventa, combina, cria novas receitas. Então, basicamente, você está falando sobre comida e sobre as infinitas possibilidades que você tem de usar essa alquimia incrível para transformar ingredientes em pratos deliciosos, sofisticados, bonitos. Você já escutou duas pessoas muito apaixonadas por algum assunto falando sobre esse assunto? É cativante, é inspirador. Então eu vejo duas pessoas falando sobre hardware, sobre carro, sobre negócios. O negócio em si, não a ideia da coisa, mas vão falar sobre a padaria e vão falar sobre cada detalhe da padaria. É impressionante, é fascinante isso.
E isso mantém as pessoas muito ocupadas porque elas conversam e elas se inspiram e elas vão estudar e elas vão aprender por si para voltar no outro dia. Então, quem fala sobre hardware num dia e quem fala sobre culinária num dia, no outro dia volta para falar de hardware e de culinária, só que são outros computadores, são novas tecnologias, são novas receitas, são coisas inspiradoras, renovadoras. E aí tem aquele grupo de pessoas que só fala de pessoas. E aí se você ficar 5 anos longe de uma pessoa que fala sobre ideias, quem era eu em 2017? Eu tinha uns pensamentos muito tortos a respeito de um monte de coisa. E, sei lá, 5 anos depois eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, como eu era idiota naquilo que eu pensava. E eu tenho certeza que daqui 5 anos eu vou voltar e vou falar assim, meu Deus, como eu era idiota naquilo que eu pensava. Significa que eu não me movi? Eu acho que não. Significa que eu me aprofundei muito nas coisas que eu aprendi, que eu estudei, que eu desenvolvi. Então eu consigo olhar para trás e ver uma progressão, uma transformação. E falar assim, nossa, 2 anos atrás eu não tinha lido aquele livro sobre teorias de conspiração e eu achava que o mundo era uma coisa completamente diferente. 2 meses atrás eu não tinha lido Todo Mundo Mente e eu tinha ideias sobre racismo e sexualidade que eram deturpadas, que estavam completamente erradas. Uma semana atrás eu não tinha lido Milton Friedman, então eu não entendia metade de macroeconomia que entendo hoje. E significa que eu manjo pra caramba de economia? Não. Significa que eu sou apenas um entusiasta curioso, mas que daqui 5 anos vai entender um pouco mais, porque aí eu espero ter terminado de ler Adam Smith e outros livros aqui que estão na minha lista, e eu não vou chegar nem perto de uma pessoa que se formou em academia, em economia, na academia, na universidade, mas eu vou ter me transformado. E eu vou poder sentar com alguém que gosta desses assuntos e vou poder dizer, olha, o Adam Smith pensa isso, o Friedman pensa isso, o Mises pensa isso e eu penso isso aqui, ó. E eu não tenho pretensão nenhuma de estar certo, porque se os maiores pensadores da economia e os que foram mais longe, que se aprofundaram mais, que manjam pra caramba, que dedicaram a vida a estudar isso, tem seus erros, tem suas falhas, quem sou eu para ter a pretensão de entender mais do que esses caras uma coisa que eu não estudo como profissão, porque na verdade eu sou só um professor de inglês. Os grupos de hardware que estavam falando sobre placa de vídeo e processador 5 anos atrás, hoje eles estão muito à frente. E as pessoas que estavam fazendo culinária 5 anos atrás, elas estão com um repertório imensamente mais vasto do que elas tinham 5 anos atrás. Mas e as pessoas que falam sobre pessoas? Você sabe sobre o que elas estão falando? Sobre fulana que é uma vagabunda e que chifrou o marido, sobre o outro que falou mal do cunhado, sobre o outro que bebeu e fez vexame na festa de aniversário, sobre a outra que vai ter a cara de pau de aparecer na festa de Natal depois de ter brigado com a família toda por causa de política. Então, quando você escuta as pessoas que falam sobre pessoas conversando 5 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, elas continuam falando as mesmas coisas, porque o comportamento humano, ele observado pelas pessoas que falam sobre pessoas, ele é sempre igual. E é engraçado, porque as pessoas que chifram o marido, as pessoas que pedem emprestado e não devolvem, as pessoas que estavam falando mal de não sei quem, elas... É incrível como que isso surpreende e choca as pessoas, como se esse tipo de coisa não acontecesse, como se isso não fosse a natureza humana, como se esse tipo de coisa não se repetisse todos os dias, em todos os lugares, e como se isso não fosse banal, como se isso não fosse relevante. Então passa-se uma vida inteira e as pessoas estão lá falando, você viu, menina, aqui que a fulana falou, mas é uma piranha mesmo, aquela desgraçada, viu? Porque olha, você não sabe o que ela falou quando ela veio aqui, quando ela entrou aqui na loja. Não, na hora que eu olhei pra ela eu já sabia que boa coisa não ia ser, viu? Mas aí você acredita que ela teve a pachorra de aquela deve ser mal amada.
As pessoas que falam sobre pessoas, elas têm um repertório muito pequeno, porque as transgressões que viram o objetivo da conversa, que viram o centro da conversa, eles são sempre os mesmos. Então você muda os personagens, mas o roteiro da novela em si, ele não muda. E aí a gente deve se perguntar assim, pô, mas se é sempre a mesma conversa, por que as pessoas se dão trabalho de ter essa conversa? Pois é. Uh, Então a gente entra nessa parte de que as pessoas que falam mal sobre pessoas, elas não entendem sequer sobre pessoas. Sim, elas não leram Todo Mundo Mente. E elas não sabem que todo mundo tem pensamentos, que todo mundo tem sexualidade, que todo mundo tem dois lados, que todo mundo carrega de si, dentro de si, o bem e o mal, yin e yang, o que quer que você queira chamar isso. E que alguém que você coloque como 100% bom e leal e honesto e parceiro tá mentindo na tua cara. Porque a gente não consegue ser assim o tempo inteiro com todo mundo. A gente não consegue ser íntegro de acordo com a visão utópica que a sociedade tem de integridade. Então as pessoas que falam sobre pessoas, elas não entendem sequer sobre pessoas, mas elas falam mal dos outros. E por que elas falam mal dos outros? Eu, na minha visão limitada do assunto, eu consigo enxergar pelo menos 3 motivos. Primeiro, para inflar a autoestima, porque quando eu falo mal do outro, eu sou superior a ele. Quando eu falo que a outra é feia, é porque eu sou bonita. Quando eu falo que a outra é ridícula, que não tem noção, é porque eu manjo de moda e eu manjo de design. Então, quando eu falo que a outra é burra, é porque eu me acho inteligente. Então, falar mal do outro é uma maneira de inflar a sua própria autoestima. Só que uma coisa é você ter a sua build do seu char upada em cima de pontos de skills que você adquiriu grindando e jogando. Aí o que você vai ter? Você vai ter densidade na sua formação. Você vai ter conhecimento na sua formação. Agora, quando você vai numa palestra de coach e que o cara fica falando você é especial, você é bom, se você paga R$29,90 pra um cara ficar te falando cara, você tá muito à frente de toda a sua concorrência, porque você tá aqui no meu canal escutando o que eu tenho pra falar. Quem que sabe o que é um dopaminérgico? Que colega seu aí que sabe o que é um córtex pré-frontal? Então, esse negócio de ficar fazendo você se sentir superior só porque você tá no grupinho é inflar a autoestima com ar. E esse ar, ele não é denso, ele não tem nada. Então, quando você sai, você encontra o mundo e esse mundo te dá porrada. Por quê? Porque ele mostra que você não é especial, você não é diferente, você é como qualquer outra pessoa. Ah, não, mas você é o professor que mais ensina bem verbo to be na face da Terra. Foda-se, eu sou só um professor que ensina verbo to be, grande merda. Se eu não estiver aqui, milhões de outros professores poderiam ensinar a mesma coisa que eu ensino e eu não farei falta. Então, quando você fica dizendo que você é especial, que você é melhor e aquilo que permite que você diga que você é melhor é falar que o outro é ruim, é porque você está sendo bem burro. Por que outro motivo as pessoas falariam mal dos outros? Para gerar pertencimento e proximidade. Então, quando eu falo mal de alguém, eu mostro o quanto a gente é próximo, o quanto a gente tem em comum o ódio pelo outro e o desprezo pelo outro, e o quanto a gente pertence a um grupo de pessoas superiores que sabe o que é dopaminérgico. Desculpa, eu acho que eu tô pegando muito no pé do canal, mas é porque é uma pessoa que eu admirava muito e que me frustrou muito. Eu tô fazendo uma listinha de pessoas que eu admirava profundamente porque começaram muito bem e que se transformaram em mais do mesmo. E aí isso me faz perder a fé na humanidade. Então eu nunca quero passar dessas 100 visualizações que eu tenho, às vezes 70, porque eu tenho a impressão de que se um dia eu tiver 1 milhão de visualizações, no dia seguinte eu vou acordar que nem o cara do Meteoro, eu vou acordar que nem o Henry Bugalho. Do outro lado não precisa nem falar, porque eu não acompanho, né? Mas eu vou virar desses caras que agora prega o anti-ódio, disseminando ódio e prega, enfim, e que fala mal de toxicidade sendo tóxico. Eu não quero me tornar esse tipo de pessoa. Não por dinheiro. Se um dia eu quiser ser tóxico contra alguma coisa, porque eu realmente... Vou pegar a Nise Yamaguchi e vou ficar a tarde inteira falando mal dela, porque aí vai ser uma toxicidade genuína. Não vai ser toxicidade só para deixar vocês aqui escutando o que eu tenho para falar, como técnica de engajamento para vocês se inscreverem, tornarem membros, participarem da vaquinha e me fazerem pix. Não quero isso. Difícil. Outra coisa que faz com que as pessoas falem mal dos outros é gerar confiança e cumplicidade, porque a partir do momento que eu falo mal de alguém do teu lado, agora a gente tem um segredo, e esse segredo é só nosso e ninguém precisa falar. Então, toda vez que alguém começa um papo comigo
Do tipo, vou te contar uma coisa, mas não conta pra ninguém, tá? Eu falo, mas por que você tá contando pra mim? Você acha que eu sou ninguém? Você acha que eu não... Você não me considera alguém nesse mundo? Desagradável, sim. Quando alguém diz, olha, não conta pra ninguém isso que eu vou te falar, porque o que a pessoa tá querendo dizer? A gente é cúmplice. E a gente confia um no outro, porque a gente faz parte do seleto grupinho que entende o que eu tô falando, que tem muita sorte de estar aqui. Então, para uma mente que está alheia à complexidade do mundo e a fina linha que nos separa do caos, para uma pessoa que ignora coisas e ideias, falar mal do outro e se sentir bem é confortável, e a pessoa sempre vai querer migrar para essa zona de conforto. Então, quanto mais objetos, quanto mais pessoas ruins houverem pra gente falar mal, melhor. Bom, o que eu coloquei mais aqui nessa lista? Alguém que consiga falar sobre ideias não perde tempo preocupado com quem só consegue falar sobre pessoas. Por que eu coloquei isso daqui nessa lista? Você concorda que se você tem pessoas que não conseguem falar sobre ideias e não conseguem falar sobre coisas e elas querem se aproximar e elas querem ser amigas e elas querem pertencimento e elas querem confiança, cumplicidade, você concorda que inevitavelmente elas terão que encontrar alguém de quem elas possam falar mal, porque esse é o caminho que elas conhecem para se aproximar dos outros? Imagina que triste você não ter ideias e não ter coisas, e a única maneira que você tem de se aproximar dos outros é falando mal de alguém, porque essa é a única maneira que você tem de formar um grupinho e começar a socializar. Tem gente que não sabe iniciar uma conversa com um assunto edificante. O que é edificante? Que constrói, que agrega, que soma na vida do outro. Tem gente que não sabe. Então, ela vai encontrar alguém que fez alguma merda, nem que seja atravessando a rua, andando de um jeito diferente, fora da faixa. E ela vai falar, você viu, menina, aquela... Ai, que loucura. Olha como tá esse mundo. Você viu que aquele indivíduo ele fez na hora de atravessar? Você viu o jeito que ele andou para chegar do outro lado? Porque aí quando você mostra que você tá indignado, você deixa a outra pessoa puta e pronto, vocês são amigos numa causa. Você conseguiu um aliado da forma mais burra existente. Para um cérebro que evoluiu de animais semelhantes, isso é um grande feito. O fato da gente ter linguagem é um grande feito. O fato da gente conseguir falar sobre abstrações é um grande feito. Mas dá pra fazer melhor, né? Ninguém é obrigado, porém. Agora, veja, eu posso ser esse cara que tá atravessando a rua, e eu atravessei a rua andando do jeito engraçado e acabei atravessando fora da faixa porque eu tava pensando na caverna de Platão. 20 anos que eu leio essa merda e não entendo direito ainda. E todo ano eu falo dela como se eu tivesse entendido. Finalmente entendido. Então, quando eu tava perdido pensando nas minhas coisas, eu tô desenvolvendo o meu mundo, o meu universo, que alguém talvez tenha interesse em visitar e que eu vou ter prazer em apresentar se a pessoa tiver paciência. Você concorda que esse meu universo, em que eu penso sobre as minhas coisas, ele existe e ele independe do outro conseguir enxergá-lo ou não? Porque se eu começo a trocar ideia numa sala de espera de uma consulta médica com uma pessoa que só sabe falar de pessoas, ela vai tentar falar mal do porteiro e eu não vou querer falar com ela. E ela vai virar pra mim e vai falar, nossa, que cara antipático, cara nerd, que ridículo, você acha? Então, o fato dessa pessoa olhar pra mim e falar esse cara se acha, esse cara é antipático, me torna uma pessoa que se acha e me torna antipático. Eu não me considero antipático e eu tenho uma autoestima baixa que vocês não têm ideia. E é por isso que todos os confetes que vocês jogam em mim me fazem mal, porque quando você fala você é foda, eu falo, puta, você é cego. Você não tem ideia do tamanho das minhas limitações e do quanto eu me sinto burro todos os dias. Mas essa pessoa que falou assim que eu sou antipático porque eu não quis falar mal do porteiro junto com ela invalida todo esse mundo merda, limitado, básico, rústico, que é a minha mente, o meu universo e o meu conhecimento? Não.
não diz nada sobre ele, não define, não o vê. E como aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente existe, uma pessoa... como aquilo que a gente vê, tudo que existe, uma pessoa que só fala sobre pessoas, quando vê alguém falando sobre ideias, acha essa pessoa esquisita, doida. Nossa, ele fala umas coisas difíceis, né? Ai, que nerd. E você vai afastar pessoas de você que te acham desagradável? Vai. Por quê? Porque é impressionante a quantidade de pessoas que evita pessoas que falam sobre ideias porque elas fazem com que a pessoa se sinta burra. Esse é o clássico fora na minha adolescência, né? Eu me sinto burra do teu lado. E eu falava, que merda. Passei a vida inteira tentando me tornar uma pessoa melhor e quando eu acho que eu tô no caminho certo, vem alguém e diz que é isso exatamente o que me desqualifica. Que bosta. E ainda bem que eu não desviei pro caminho do fútil naquela época, porque senão teria sido pior. Na verdade eu fiz isso e perdi muito tempo. O que eu tô querendo dizer é que se você tá no campo das ideias e as pessoas estão falando mal de você, você deveria se sentir... Você não deveria nem se sentir lisonjeado. Ou seja, você não deveria nem se sentir importante por você ser assunto deles, porque se você não estivesse aqui hoje, seria outra pessoa. Mas também não se sinta rejeitado, não se sinta desqualificado, não se rebaixe, porque você é simplesmente um assunto que as pessoas precisavam. Naquele momento em que você foi assunto de um grupo de pessoas que falam sobre pessoas e que estavam falando mal de você, naquele momento você foi o assunto que elas precisavam ter. Para quê? Para gerar autoestima, pertencimento, proximidade, confiança, cumplicidade, uma com as outras. Ou seja, não ache que você é importante. Nem pro bem, nem pro mal. O assunto numa conversa, numa roda de pessoas que falam sobre pessoas, não é importante. E uma prova de que esse assunto não é importante é que quando alguém da mesa levanta, ela automaticamente vira assunto. Tá todo mundo ali falando mal de alguém, porque esse grupo quer confiança e cumplicidade. O assunto ele não é importante, porque as pessoas não estão falando pelo ódio do objeto em si, por ódio do assunto em si. Então pessoas que falam mal do chefe, poucas vezes eles têm algum problema com o chefe de verdade. A vida miserável deles que incomoda e a vontade que eles têm de ter força juntos para conseguir alguma coisa. Porque assim, que um grupo de pessoas que tem um chefe ruim vai tentar mudar essa situação, ou vai tentar mudar o chefe. Agora, a partir do momento que essas pessoas não tomam essa iniciativa, aí elas se resignam. E aí quando você se resigna, nada do que você fale presta para nada, para absolutamente nada. Então, uma reclamação que não vire uma ação para gerar mudança, ela é só um choro. E aí o que as pessoas têm, o que as empresas têm por aí é um chefe psicopata com 100 chorões abaixo no departamento dele. As pessoas que reclamam e falam mal todo dia do cara, mas nunca fazem nada para mudar, e não sentem progresso nenhum. Mas todo dia tá lá dizendo, meu Deus, você viu o que ele fez hoje? Você viu do jeito que ele me tratou? Então, não é nem o ódio. E é engraçado, porque se troca esse chefe, se está esse chefe psicopata entre um chefe legal, as pessoas, se gostassem todas desse chefe, elas buscariam outra pessoa para ficar falando mal. E tem algumas pessoas que não falham no sentido de servir pra gente falar mal, que é presidente, né? E aí você traz uma coisa muito gostosa, que o fato de ter milhares de petistas ou bolsonaristas do outro lado, o fato de você ter um inimigo te torna necessário no confronto deles. E aí o pertencimento é uma delícia. Eu sou anti-Bolsonaro, sou anti-PT. Isso te dá um senso de importância e de relevância nesse mundo que preenche a vida de muita gente. Mas na verdade é ar. É ar, não tem densidade nenhuma. Você nunca conseguiu passar numa entrevista dizendo assim, o que eu faço da vida? Eu sou anti-Bolsonaro, isso não é profissão. Você pode até ser contratado por um chefe burro que vai te contratar só por isso. Não significa que esse chefe vai ser bom e que ele vai conseguir extrair riqueza de você. E se ele não conseguir construir riqueza com você, muito provavelmente você vai perder o emprego muito rápido. Ou pela falência da empresa, ou pela sua substituição por alguém que odeia o Bolsonaro mais do que você.
Então as pessoas falam mal não é por ódio de você, é por carência. Então imagina, se eu entro numa empresa, numa guild, e eu sou desagradável, e quando eu saio as pessoas começam a falar mal de mim, isso deve paralisar a minha vida? Não. Eu tô fazendo bem para essas pessoas que ficaram falando mal de mim, porque elas estão gerando cumplicidade, elas estão gerando pertencimento, confiança, com a minha ajuda. E, na verdade, não faz diferença nenhuma na vida delas. E se não fosse eu, seria outra pessoa. Então, no que isso deveria paralisar a minha vida? O quanto eu deveria perder o sono porque tem gente que fala mal de mim? Eu me sinto honrado com isso. Eu me sinto honrado porque das duas uma, ou essa pessoa tá mentindo ou ela tem alguma coisa para me ensinar. Se uma pessoa fala mal de mim, ou ela tá sendo injusta, ou ela tá sendo justa. Se ela tá sendo injusta, eu posso ignorar e falar, não, eu acho que eu tô no caminho certo mesmo. Agora, se ela estiver sendo justa, ela tem uma coisa para me ensinar e muito provavelmente ela tá disposta a fazer isso de graça. Então, um aluno que no final da aula fala assim, Fausto, sua aula é uma bosta, porque você fez isso, isso, isso e isso, das duas uma, ou essa pessoa é tão tapada que ela não entendeu a aula que eu tinha pra dar pra ela, ou essa pessoa tá certa e eu vou falar, caralho, eu tô dando a aula errada, posso melhorar. E aí eu vou melhorar o produto que eu tenho pra oferecer pro mercado de graça. Então, essas pessoas que te atacam, no karatê, você entra lá no dojo e aí alguém levanta e vai te bater. Essa pessoa fica te socando e te chutando. Você tá pagando pra uma academia, pra um professor escolher alguém que vai ficar te chutando e te socando. Faz algum sentido isso? Claro que faz. Porque quando esse cara te soca e te chuta, ele testa a sua defesa. E das duas uma, ou você vai defender certo, e aí você vai ver que você tá pagando e tá tendo resultado porque você tá aprendendo a se defender. Ou não, esse cara vai te dar um soco e vai acertar bem no meio do seu peito e vai te derrubar no chão e você vai ficar sem ar. E você vai falar, caralho, minha defesa tá ruim. Professor, me ensina como que eu me defendo de um soco igual esse cara deu. E aí o professor te ensina e aí você fala, nossa, arigato gozaimasu. Obrigado por ter me ensinado isso, porque você melhorou a minha defesa. Então por que é que você deve ter ranço de saber que alguém tá falando mal de você? Quando alguém... quando eu entro numa guild ou num escritório e alguém diz, tem uma pessoa aí falando mal de você, hein? A minha reação não é quem é o filho da puta que vai estourar a cara dele agora, me fala o nome do desgraçado, não. Eu falo, o que exatamente essa pessoa tá falando? E se a pessoa disser, essa pessoa fala que você fala muito palavrão, aí eu vou pensar, esse palavrão ele realmente me exclui do convívio em sociedade e acaba com o respeito que eu tenho pelas pessoas e as pessoas têm por mim? Eu tô ciente das consequências dos palavrões que eu falo e tô bem com isso? E aí eu vou responder pra essa pessoa, eu falo mesmo. E aí se isso faz com que ela não queira falar comigo, aí foda-se. Não dá pra agradar todo mundo. Agora, se essa pessoa disser é porque ele faz piadas e chama pessoas de apelidos que machucam as pessoas, eu vou falar, meu Deus, que pessoas e que apelidos? E aí eu vou lá e peço desculpa pra pessoa. Eu falo, você ficava realmente ofendida, me perdoa, eu achava que não. E aí pronto, essa pessoa que estava falando mal de mim, eu não quero nem saber quem é, mas ela já me ajudou. Por quê? Porque ela fez eu perceber que eu estava ferindo sentimentos de pessoas sem perceber. E aí eu vou falar, como que você gosta de ser chamado? E a partir de hoje eu vou te chamar desse jeito. Pronto, essa pessoa me melhorou de graça. Então quando eu fico sabendo que alguém está falando mal de mim, eu tento descobrir o que é que está sendo dito e eu tento refletir sobre isso. Agora, quem é que está falando, para mim não importa. Ah, Fausto, mas é uma pessoa que se diz sua amiga. Uma pessoa que é minha amiga, ela vai falar o que eu estou fazendo de errado. Uma pessoa que é minha amiga, ela vai me dar toques e vai me dizer onde eu estou errando. Por quê? Porque ela vai tentar me melhorar. E eu posso até não concordar com ela, mas eu vou ficar grato pela iniciativa que ela tomou de me melhorar. Agora, para terminar com isso, eu quero emendar com a falta do podcast de ontem. Eu queria dizer para vocês que a maioria dos canais que se diz de ideias, eu mencionei alguns aqui, né, que me frustram absurdamente, Meteoro. A maioria dos canais que se diz sobre ideias, ela só fala de pessoas. Ou seja, canais que inicialmente
trataram de ideias. E que até tem conteúdo para falar sobre ideias. Em algum momento eles se venderam para o algoritmo e eles falam sobre pessoas. Aí você vai lá enganado todo dia, achando que a pessoa está te ensinando algum conceito novo. E na verdade a pessoa só está te fazendo fofoca. E aí você fica lá 40 minutos assistindo a pessoa falando mal de alguém. E aí você evoluiu 0 passos na sua vida, porque você só ficou falando mal de alguém. Eu fico 2 anos sem falar com o Leonardo. A hora que eu volto pra ele, ele tá terminando outra faculdade. Tá com uma imensa bagagem de história nas costas. Ah, então todo ser humano manja pra caramba de história? Não, isso é um dos campos de interesse. Eu fico 6 meses sem falar com o Zé. A hora que eu volto, ele tá com um buffet completamente renovado, com receitas completamente diferentes e com um monte de história pra contar. Agora, eu vou num canal que só fala mal de Lula ou que só fala mal de Bolsonaro, eu volto 1 ano depois lá, eles estão falando mal do mesmo jeito, pegando no pé por causa de fala absurda, por causa disso e daquilo, e ainda tá se vendendo como um canal de ideias e não tá ensinando ninguém, nada pra ninguém. Mas tá lá fazendo conteúdo todo dia pra fazer girar a máquina de engajamento, pra fazer você continuar indo lá. Todo dia te chocando, todo dia te deixando assustado, com medo de alguma coisa e puto. Porque aí quando você fica puto junto com um monte de gente puta, aí você fala, não, a gente tem força, porque a nossa raiva, nosso ódio nos dá força, porque nós somos muitos. Você é otário, você tá sozinho. É que você não entendeu o quanto e o como o seu engajamento está sendo vendido e você não tá ganhando nada com isso. A não ser estresse. E para encerrar esse vídeo, eu quero fazer essa pergunta. Quando foi que domingo não teve Fantástico na Globo? Existem semanas em que muita coisa acontece, existem semanas em que nada acontece. Existem semanas em que você tem muita coisa para contar, existem semanas que você não tem nada para contar. Mas quando foi que não teve Fantástico? Na semana em que não teve grandes novidades, eles inventaram alguma coisa desimportante e deram uma imensa importância para poder ficar 2 horas falando sobre aquilo. E por que eu me orgulho desse trabalho de formiguinha aqui que eu faço nesse canal? Pode ser até arrogância e pretensão que eu vou dizer agora, mas eu me orgulho muito de não ter que me prostituir pela presença de vocês, de ter que apelar a algoritmos, a pedidos, a protocolos para fazer vocês continuarem vindo e aparecendo. Por quê? Porque ontem eu conversei com o Lucas e falei, e aí, qual que é a boa de hoje? Ele falou, cara, fiquei a semana inteira estudando programação, nem li jornal. E eu falei, pô, eu fiquei a semana inteira lendo Milton Friedman e também não vi nada de jornal. E a única coisa que a gente viu foi aquela bomba que explodiu na Polônia. E na terça-feira eu tava surtadaço achando que ia ter a Terceira Guerra Mundial. E eu perguntei pra ele, ele falou, calma, porque é muito ruído. E eu chamei ele pra fazer um vídeo sobre isso na terça-feira. Sabe o que ele falou pra mim? Tá muito cedo pra falar sobre isso porque a gente não tem informação. Qualquer coisa que a gente falar vai ser especulação. Olha que cara foda. Porque se a gente dependesse de like, de view, a gente teria vindo aqui, teria mentido pra vocês e teria tornado a coisa enorme. Só pra vocês ficarem com medo, pra vocês começarem a compartilhar pra um monte de gente, pra esse monte de gente dar like, se inscrever e ajudar aqui no Apoia-se. Ou em qualquer outra coisa semelhante. Porque a gente tá salvando a vida de vocês com informação. Mas o Lucas, ele falou, cara, nada substancial, não dá pra ter certeza de nada, qualquer coisa que a gente for falar vai ser especular. E na quinta-feira a gente descobriu que, cara, que bosta. Realmente, se a gente tivesse feito o vídeo na terça, a gente teria viajado e não teria sido nada daquilo e o mundo segue. Mais tenso do que estava antes, mas o mundo segue. E ontem a gente poderia ter ficado 1 hora falando sobre isso por falta de outras coisas relevantes e importantes para falar. E aí a gente teria colocado um podcast que teria custado 2 horas do seu tempo sem que a gente tivesse muita coisa. E por mais que a gente tenha conteúdo, a gente não estava no clima de fazer isso. E como ele estava cansado e eu estava cansado, a gente falou, cara, vamos esquipar esse fim de semana e a gente fala quando a gente estiver com tesão para falar, porque aí a conversa vai ser mais legal. Foi o que a gente fez. Eu acho que isso é uma das coisas que torna esse canal mais valioso, porque toda vez que eu liguei esse programa de captura de tela foi porque eu tinha realmente alguma coisa que estava com vontade de dizer para vocês. Nunca foi para encher linguiça, nunca foi para fazer volume, por mais que tenha sido com coisas que não são do seu interesse.
E aí, se eu ficasse falando mal do Lula e do Bolsonaro hoje, eu poderia ter um canal de centenas de milhares de views. Eu não duvido disso, porque eu já tive o meu momento ativistinha na vida e eu consigo fazer isso muito bem. Essa toxicidade e recrutar pessoas pelo ódio comum contra alguma coisa. A técnica para fazer isso eu tenho, mas não é porque eu consigo que eu vou me submeter a fazer. Eu quero que a Lana, com 40 anos, depois de eu morrer, tenha curiosidade de entrar nesse canal e clique em qualquer um desses vídeos e diga: ele só fez esse vídeo porque ele realmente tinha alguma coisa nesse momento que ele queria passar. E se ela entender todas as mensagens, se ela absorver todas as mensagens que eu tenho para passar e me superar e me tornar uma pessoa melhor que eu, meu Deus do céu, eu vou ser o pai mais realizado e mais feliz do mundo. Do fundo do coração, espero que isso seja útil. Eu quero que vocês tomem isso como ponto de reflexão para chegarem às próprias conclusões de vocês. E espero que agregue, espero que seja útil. Um grande abraço.